Se você pudesse aprender a ser pai ou mãe com o melhor exemplo possível, com quem você aprenderia? O tema desse vídeo de agora, desse estudo devocional, é sobre a paternidade, a nossa paternidade, né? E especificamente a paternidade de Deus como o chamado, né, dos pais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora você estará vendo esse vídeo, espero que você esteja bem e espero que esse vídeo, dentre outros, você possa ser edificado, né, com mais esse conteúdo, que a gente possa de fato refletir, né, aquilo que nós estamos ensinando, e espero que você se sinta encorajado com isso também. Recentemente eu gosto muito de estudar, falar sobre família. Eu estava lendo esse livro aqui, né? Criando Filhos pela Fé e Não por Fórmulas, de Judy Lowe. Tem muitos livros, que falam sobre educação de filhos hoje em dia, tanto de uma perspectiva cristã como de uma perspectiva não cristã. E eu gosto muito de estudar sobre o assunto, porque afinal de contas, eu não só ensino sobre isso, mas eu também tenho 5 filhos, então eu preciso aprender, né, cada vez mais sobre os desafios da paternidade. Então sempre estou lendo alguma coisa sobre família e sobre criação de filhos, e já li bastante coisas. Esse livro especial, Criando Filhos pela Fé e Não por Fórmulas, nos ajuda a enxergar, né, que diante de um mundo de metodologias que existem por aí sobre a criação de filhos, né, a gente não pode se esquecer que educar filhos nós precisamos fazer na dependência do Senhor, pela fé. E que nem sempre as fórmulas que você aprende nos livros por aí significa que vai dar certo. Talvez dê certo para um filho, talvez não dê certo para outro filho, né? E ainda mais quando a gente tem bastante filhos, tem experiência com 5 filhos, a gente aprende que cada filho é um filho. Mas que independentemente, né, daquilo que nós seguimos de métodos, né, existem as verdades da palavra de Deus. E isso a gente não pode se esquecer. Mas vamos lá. Eu sou o Guilherme, se você não me conhece, né, seja bem-vindo. Eu sou missionário na área de treinamento, né, aqui no SBPV, Seminário Bíblico Palavra da Vida. Atuamos aqui no treinamento de futuros pastores, líderes, missionários, né, e dentre as áreas que a gente atua aqui também nós somos orientadores de alunos casados. Então a gente está sempre em contato, né, com os casais, e somos facilitadores de uma matéria, inclusive, de lar cristão. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais do nosso ministério e a forma como você pode contribuir com ele, nós temos uma comunidade, a comunidade Família Yausmes. Yausmes é meu sobrenome, onde você vai poder receber de forma organizada, enfim, todos esses conteúdos numa plataforma que vai gerenciar não só as ofertas, né, e você escolhe o valor que você quer contribuir, né, a partir de R$20, por exemplo, e você pode abençoar a nossa vida. Mas a ideia dessa comunidade é, enquanto você investe nas nossas vidas, no nosso ministério, nós também queremos investir na sua vida também. Mas vamos lá, chega de propaganda. Vamos falar sobre a paternidade de Deus. Então, lendo esse livro, Criando Filhos pela Fé, Não por Fórmulas, e outro dia eu estava vendo um podcast também, que me chamou bastante atenção, sobre a paternidade de Deus, né? E como ela pode implicar, né, na nossa paternidade. Então, se tem uma das formas mais belas como Deus, né, escolheu se revelar para nós, né, foi como Pai, né? O próprio Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Tem um texto também em 1 João 3:1, bem conhecido: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Dentre os muitos atributos que a gente aprende, as qualidades de Deus, onipresença, onisciência, um deles que mais impactam na nossa paternidade é a paternidade de Deus. Deus é Pai, e é um dos atributos
uma das menções a respeito de Deus que aparece muitas vezes, principalmente no Novo Testamento. E essa verdade, ela é o fato de Deus ser Pai é tremenda, né? Porque significa que Deus, ele quer que nós nos relacionemos com Ele como filhos. Assim como você deseja que seu filho se relacione com você, né? Pai, o nosso Deus Pai quer que a gente tenha um relacionamento profundo com Ele também. E aliás, né, quando uma das palavras que mais impactam um homem é quando o seu filho aprende a dizer pai, né? Você pode ser chamado, tem uma frase de camiseta, né? Você pode ser chamado de muitas coisas, mas a que mais eu fico orgulhoso, mais eu fico admirado é de ser chamado de pai pelos meus filhos. E o termo pai carrega muita coisa em si. Agora, se Deus, ele é pai por excelência, então isso significa que a nossa paternidade, seja como pai, seja como mãe, ela deve refletir também essa realidade, né? E aqui está o grande desafio, né, para nós. Nossos filhos terão a primeira impressão sobre Deus como pai a partir do olhar que eles têm sobre o seu pai. Vou repetir essa frase. Nossos filhos terão a primeira impressão sobre Deus como pai olhando para nós. Já ouvi casos de pessoas que foram abusadas, maltratadas, não teve um pai de verdade presente, amoroso, e que quando se deparou com a realidade de que Deus é pai, se decepcionaram completamente. Então, se a gente for pai presente, amoroso, que disciplina com amor, né, com firmeza, que oferece segurança, ensina o caminho certo para os nossos filhos, com certeza os nossos filhos vão ter uma referência concreta, real, né, do que significa dizer que Deus, ele é pai. Mas se a gente for ausente, indiferente, duro demais, injusto, infiel, a gente corre o risco de distorcer essa imagem tão bonita de Deus como pai. Então, eu quero trazer aqui essa avaliação, né, tanto de uma perspectiva de uma responsabilidade que nós temos, mas também de um modelo que nós podemos seguir para direcionar a nossa paternidade. Eu não quero trazer só aqui um peso, né, também um peso, uma responsabilidade, mas eu quero trazer aqui também para a gente, para essa reflexão, algo que possa me ajudar e ajudar você também. Como que eu posso exercer a minha paternidade? Como eu posso imitar a paternidade de Deus? Eu vou ler um trecho desse livro aqui, da Julie Lowe, que fala o seguinte: de que forma sabemos como criar e amar os nossos filhos? Como? Qual modelo nós seguimos? Lembra da pergunta do começo do vídeo? Se você pudesse aprender com o melhor exemplo, quem seria? E a resposta está aqui: Deus. Deus é o nosso Pai. Nós olhamos para aquele que é o nosso Pai. O que Deus fez por nós? Como Ele lida com os nossos pecados? Como Deus lida com os nossos sofrimentos, nossas dificuldades e temores, nossos talentos e nossas circunstâncias? Então, de forma geral, né, de que forma eu vou saber o que é ser um pai? De que forma eu vou saber criar os meus filhos e amar os meus filhos? Olhando, por exemplo, de Deus, que é o nosso Pai, né? Então, quando a gente olha para Deus como Pai, a gente pode, obviamente, pensar em todos os atributos de Deus, né, que são... Deus não atua como pai e como juiz, por exemplo, né? Deus, ele, ao mesmo tempo que ele é juiz, ele é pai. Ao mesmo tempo que Deus, ele ama, ele também é justo, né? Então, a gente pode olhar para alguns atributos de Deus, né, por exemplo, e aprender exemplo de paternidade. Por exemplo, olhando para Deus, nós vemos um Deus que ama incondicionalmente, né? Deus não nos ama porque a gente merece, mas porque Ele escolheu nos amar, né? Então, da mesma forma como Deus nos ama incondicionalmente, sem estipular nenhum tipo de condição ou mas, nós também devemos amar os nossos filhos. Nós lemos o versículo de 1 João 3:1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, João também lá em João 1, diz que a todos quantos receberam, aos que creram no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o direito, a prerrogativa de sermos chamados
filhos de Deus. E esse amor é incondicional, não é porque nós merecemos, não é condições de você é meu filho, mas se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, enfim. Aliás, vamos parar para pensar nessa questão, né? Em primeiro lugar, sempre uso esse exemplo, né? Sobre a paternidade de Deus e esse amor incondicional. Eu tenho meus filhos, né? E existe algum jeito de os meus filhos deixarem de ser os meus filhos? Aí você pode parar para pensar, tá, mas se eles se rebelarem contra mim, e eles, talvez por iniciativa deles, não minha, decidirem sair de casa, né, quando forem mais velhos, e não querer mais saber de mim, eles vão deixar de ser os meus filhos? Não. Eles vão continuar sendo os meus filhos. Se eles decidirem ir mais longe ainda e dizer, não, eu vou mudar o meu nome, né? Tem o meu filho lá que tem o sobrenome Yalzemes. Eu vou decidir, eu vou mudar meu nome, não vou mais chamar de Davi, vou chamar de Joaquim, e não vai ser mais Yalzemes, vai ser Silva. Então vai ser Joaquim da Silva. Ele deixou de ser o meu filho porque ele mudou o nome dele? Não. Ele não deixou de ser o meu filho, ele continua sendo o meu filho, por quê? Porque ele carrega o meu DNA, né? Eu o gerei, né? Junto com a minha esposa Letícia. Então ele não deixa de ser meu filho, apesar daquilo que ele vem a fazer. E da mesma forma, acho interessante também, estava ouvindo de uma família que passou por um processo de adoção, e é interessantíssimo, né? Isso talvez reflete ainda mais sobre essa questão de filiação de Deus para conosco. A partir do momento que a criança ela é adotada e todos os processos jurídicos se encerram, a certidão de nascimento que estava registrada no cartório, ela simplesmente é removida ou apagada, alguma coisa assim, de forma que, ainda que você vai consultar e é emitida uma nova certidão de nascimento, né, com uma nova paternidade, né? Agora Guilherme é o pai do fulano, de fato, né? E se você for pesquisar nos registros daquela criança, não vai constar quem são os pais biológicos, mas porque aquilo foi apagado, né? Isso reflete muito bem essa questão da adoção de filhos. Agora ele é o meu filho de fato. A vida passada dele se apagou, se foi. Não que ele, biologicamente, ele continua sendo filho, mas não existe mais prova nenhuma de que ele não seja o meu filho, né? Ele de fato é o meu filho. Isso de fato acontece com a gente, né? Quando a gente é adotado como filhos de Deus. Esse amor incondicional que nos ama, não estabelece condições e, consequentemente, nos proporciona segurança, né? É uma outra implicação, né? Deus nos dá segurança, refúgio, identidade como filhos, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo diz lá em Romanos 8,16. Isso nos dá identidade, nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo que habita em nós testifica com o nosso Espírito que isso é uma realidade. Isso nos dá segurança, nos dá refúgio. Eu tenho um pai a quem eu possa socorrer. Eu tenho uma nova identidade. Será que a sua paternidade também tem proporcionado segurança e identidade para os seus filhos ou vergonha? Quando eles dizem que, às vezes têm vergonha de dizer que são seus filhos, por exemplo, né? Tem uma maior vergonha para um pai do que um filho ter vergonha de dizer que tem vergonha de ser seu filho. Então, no mundo incerto, os nossos filhos precisam sentir que eles são amados e protegidos dentro da nossa família também. Um pai, assim como Deus, nos ensina e nos guia também, né? Provérbios 22,6 diz: instrui a criança no caminho que deve andar e quando se envelhecer não se desviará dele. Deus nos instrui no caminho certo, Ele nos envia o Espírito Santo, né, para nos guiar como consoladores e tudo mais. Então isso também reflete no nosso tempo de investimento na vida dos nossos filhos. Não é só um ensino formal, onde a gente está lá sentado e lendo a Bíblia com eles. Isso a gente vai falar um pouco depois, em algum momento futuro, sobre a educação
proativa e a reativa. Então existem os momentos formais em que eu estou lendo a Bíblia, estudando com os meus filhos, mas Deuteronômio 6, por exemplo, vai dizer que o ensino do temor, do amor ao Senhor acima de todas as coisas deve acontecer em todo o tempo todo, sentado, deitado, antes de dormir, quando acordar, andando no carro, numa viagem, no momento de lazer, no momento formal, durante as refeições. É o momento o tempo todo de poder ensinar os meus filhos. Então Deus nos ensina, Deus nos instrui, Deus nos guia, e esse também deve ser o nosso papel como pais: ensinar, guiar, instruir os nossos filhos. Precisamos investir tempo ensinando, discipulando, mostrando o caráter de Deus para os nossos filhos, né? Então, e por último, né, que eu queria trazer de implicação aqui, um pai que disciplina com amor, né? Tem firmeza, né? Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, disciplina a todo filho a quem recebe. A disciplina não é uma mera punição, mas é um ato de amor para guiar os nossos filhos no caminho certo. Desculpa. Hebreus diz aqui e Provérbios também, que Deus corrige para o nosso bem. E olha que o exemplo de paternidade, né? Assim como um pai corrige o filho a quem ama, Deus também corrige os seus filhos, porque isso é uma demonstração de amor. Então, exercer a paternidade envolve também firmeza, envolve a gente ensinar os nossos filhos a respeitar a autoridade que Deus delegou a nós. Você é uma autoridade sobre o seu filho. E muitas vezes tem pais que passam a mão na cabeça dos filhos, tem pais que, pior ainda, incentivam o pecado na vida dos filhos, não são firmes, são negligentes, são bananas, tá? Com os seus filhos, e deixam os filhos fazer o que quiserem. E muitos vão dizer, com a justificativa de que eu estou sendo amigo dos meus filhos. Mentira! Você está prejudicando o futuro, o caráter do seu filho. Então, sim, ser pai, você amar o seu filho, ensinar o seu filho, exige também que você tenha firmeza. Afinal de contas, Deus não passa a mão na nossa cabeça, Deus nos disciplina com amor. E ainda quando Ele nos disciplina, Ele não nos deixa de amar incondicionalmente, né? Não existe, não vai existir um momento em que eu vou dizer para o meu filho que a partir de um momento agora chega. Se você me desobedecer de novo, se você se rebelar contra mim, você deixou de ser o meu filho. Ele pode sofrer consequências severas disso, mas ele nunca vai deixar de ser o meu filho. E eu preciso ensinar o meu filho sobre isso, a ter essa firmeza, mas com amor, né? Então, assim como Deus disciplina, nós também devemos disciplinar os nossos filhos, né? Deus nos corrige para o nosso bem, e a gente deve fazer o mesmo para os nossos filhos, sempre com graça, sabedoria e amor, apontando, pastoreando o coração dos nossos filhos, apontando Jesus para eles. Então, algumas implicações aqui, né, que a gente mencionou: o amor incondicional de Deus, um Deus que nos ensina e guia, que nos disciplina com amor, que proporciona segurança para nós. Tudo isso é o que a gente tem que proporcionar para os nossos filhos. Esse é o modelo de paternidade que nós aprendemos com Deus. Eu queria citar mais um trecho do livro aqui, Criando Filhos pela Fé e Não por Fórmulas, que diz assim: o amor do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, não é apenas fiel, bondoso, perseverante e firme. Ele é também pessoal. Ele não nos trata a todos da mesma maneira, mas nos encontra individualmente, compreende nossos corações e motivos e nos convence, encoraja e pastoreia de acordo com nossas necessidades. A gente vai aprofundar sobre esse tema no estudo, no vídeo posterior, mas você ensinar os nossos filhos de acordo com a necessidade de cada um, individualmente. Então a gente aprende aqui sobre mais algumas características de Deus, né? Bondade, fidelidade, perseverança, firmeza, mas também a pessoalidade. Deus nos trata como indivíduos. Eu não posso educar os meus filhos, eu tenho 5 deles, todos da mesma forma. Cada filho é um, cada um é um. Cada um é um indivíduo, cada um tem as suas falhas, cada um tem as suas características, cada um tem os seus pecados pessoais, cada um tem as suas dificuldades pessoais, cada um tem seus pontos fortes, pontos fracos, e nós devemos
investir tempo para conhecer os nossos filhos, conhecer o coração dos nossos filhos e pastorear cada um de acordo com a sua necessidade, né? E a grande pergunta que fica, né, além da gente poder aprender sobre esse modelo de paternidade, você poder dizer, poxa, a grande pergunta que você faz é: como eu devo exercer minha paternidade? Da mesma forma como Deus exerce a paternidade dele. E a grande pergunta é: o que os nossos filhos veem em nós? Quando os nossos filhos ouvirem que Deus é Pai, o que eles devem pensar? Deus é Pai, o que eles pensam? E esse de fato é o nosso chamado como pais. Refletir a paternidade de Deus no dia a dia. Quer seja você pai, quer seja você mãe, o seu papel, nosso papel, o meu papel é apontar para o Pai Celestial, o Pai Perfeito. Essa é a nossa grande responsabilidade, mas também um grande privilégio da paternidade. O primeiro contato que seus filhos vão ter, quando eles ouvirem que Deus é Pai. O primeiro conceito dessa ideia abstrata se tornar concreto é olhando para vocês. Como que vocês têm exercido a paternidade, né? Nosso chamado é refletir a paternidade de Deus no dia a dia. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a minha vida, e que a gente possa seguir juntos nesse grande privilégio, mas uma grande responsabilidade também.